Boa tarde, pessoal, sejam todos muito bem-vindos, todos que já estão aqui no Zoom, aqueles que estão chegando agora no YouTube, sejam bem-vindos. A partir de agora, nós vamos, então, dar início à nossa palestra pública, que acontece todos os sábados, aqui às 18 horas, na sala virtual da Sociedade Teosófica. Essa live, ela é o momento em que nós chamamos todos os nossos irmãos teósofos do Brasil todo para vir aqui apresentar suas pesquisas, suas percepções sobre algum tema relacionado à teosofia. E também nós aproveitamos essa oportunidade para fazer os lançamentos dos livros da editora Teosófica. E para aqueles que estão vindo pela primeira vez, ainda não conhecem a Sociedade Teosófica, eu só gostaria de brevemente de informar que a ST é uma organização internacional, presente em mais de 60 países, tem por princípio a liberdade de pensamento e como principal objetivo formar o núcleo da fraternidade universal da humanidade, sem qualquer distinção de gênero, etnia, opção religiosa ou condição social. A Sociedade Teosófica no Brasil está vinculada à Sociedade Teosófica Internacional, com sede em Adyar, em Chennai, na Índia. Foi fundada no final do século XIX, no ano de 1875, nos Estados Unidos, por Helena Petrovna Blavatsky, Coronel Walcott, entre outros fundadores. Aqui no Brasil, a ST já tem mais de 100 anos, completou 102 anos em novembro, no dia 17. A sede fica aqui em Brasília, mas nós temos lojas e grupos espalhados por todas as regiões do Brasil. E quem quiser saber se tem alguma loja ou grupo de estudo próximo à sua casa, é só acessar o nosso site, que lá consta todos os endereços e os contatos para vocês poderem participar ou se comunicar com esses grupos, tá bem? Bom, e a partir de agora, sem maiores delongas, eu gostaria de apresentar a nossa palestrante da noite, nossa última palestra de 2021, e é com muita alegria que nós apresentamos hoje a nossa irmã Berta Maria Sánchez. Ela é formada em Relações Internacionais na Universidade Nacional Autônoma do México, com especialização em Comércio Internacional, e tem formação holística de base na Unipaz. Ela também é membro da Sociedade Teosófica, e hoje ela vai falar sobre um tema muito interessante. Eu vou tentar mencionar da forma correta. Quetzalcoatl, a serpente emplumada. Então, minha querida Berta, pode abrir o seu microfone e dar início à sua exposição. Pode? Pode. Então, essa é a bibliografia que eu utilizei, tá? Que está aí a toda disposição. Então, vamos começar falando que o nome México significa lugar no umbigo da lua, tá? Teorias falam que os antigos moradores são remanescentes da Atlântida. Inclusive, isso consta na doutrina secreta, tá? Ou que poderiam ser migrações através do Estreito de Bering, tanto da Suméria como das tribos perdidas de Israel. Nas palavras do escritor mexicano Carlos Fuentes, somos desde o princípio origem e destino de vastas migrações, irmanados com o resto do mundo pelos pés de muitos caminhantes. E esses povos se estabeleceram no território mexicano aproximadamente 8.000 anos antes de Cristo, e eles iniciaram o processo de fundação das suas grandes cidades. Esse mapa é só para vocês se localizarem das culturas que iremos mencionar, basicamente. Podemos dizer que a linguagem dos símbolos fala direto à intuição, além do tempo e do espaço. E cada cultura desenvolve um mito capaz de representar as suas tradições. E esses símbolos também podem ser repensados, reescritos por meio de uma nova linguagem por uma outra cultura. No mito, normalmente, o homem é simplesmente um humilde colaborador e servidor dos deuses, auxiliar na gigantesca obra de manter a ordem cósmica. Por isso, muitas vezes, o mito
é uma representação da realidade, tanto de seres como de fenômenos, e um ensinamento espiritual. Segundo Octavio Paz, outro escritor mexicano, inclusive ganhador do Prêmio Nobel de Literatura, nosso mundo vai sendo construído por meio de metáforas, e ao longo dos tempos, novos símbolos aparecem, surgem e ressurgem como representantes da cultura de um povo. A doutrina secreta nos diz, em seu volume 2, que as religiões de todas as nações estavam, de início, baseadas numa manifestação oculta de uma força ou princípio puramente abstrato e que foi denominado como Deus. Na própria doutrina secreta, mais à frente, se diz que para nossos antepassados sábios, o Sol era tanto matéria como espírito, e que via nele o símbolo da divindade através de um símbolo material. Portanto, o Sol é a fonte de toda a vida, de todo o sistema planetário. E as primeiras raças sabiam disto. No México, os filhos do Sol não adoravam o Sol, mas consideravam a esfera brilhante um símbolo do grande espírito, isto é, aquele que irradia a vida, o Deus único, que para eles é totalmente impessoal. Aí eu faço uma correlação com o que a gente chamaria de absoluto. Isso é da minha parte, tá? E todas as forças que emanam dele são pessoais, são manifestas. Por isso, na cosmogonia mexicana, as deidades são representações das forças da natureza. Então, vocês veem a semelhança da doutrina secreta com a filosofia no México. O México antigo e as terras imediatamente ao sul dele são, como disse Helena Blavatsky, uma terra de mistério. E foi justamente naquele continente perdido que pode-se encontrar Quetzalcóatl, um dos impulsos espirituais da história. Ele abriu uma trilha através do pensamento e da cultura humana, que não pode ser apagado, né? Nem pela indiferença do conquistador, nem pelo selo implacável da Inquisição. Por isso, Quetzalcóatl é o deus mais importante da mitologia mexicana. Mitologia é história, cujo nome vem da língua náhuatl e significa serpente emplumada, ou serpente com penas de quetzal. E essa imagem que vocês veem aqui é estritamente representativa, é só para mostrar para vocês o quetzal, né, o pássaro com essa cauda comprida, e a serpente. O princípio filosófico de Quetzalcóatl é o equilíbrio entre matéria e espírito. Esse é basicamente o ensinamento dele. Se crê que o culto à serpente vem através dos fenícios, que foi para a Índia, Extremo Oriente, Ilhas do Pacífico e América. Quetzalcóatl já foi relacionado com o deus sumério Nigshida, que seria o equivalente a Thoth no Egito e Hermes na Grécia. E, curiosidades à parte, nós temos, dentro da cultura olmeca, que nós chamamos a cultura Mai, porque é a mais antiga, mais de 2000 a.C., existe no Museu de la Venta, em Veracruz, uma estela, essa aqui, que tem, estelas são essas placas enormes de pedra, que tem a serpente. Vocês veem aqui uma pessoa com uma espécie de capacete e ele está segurando o que poderíamos dizer que é uma bolsinha. Já do outro lado do mundo, na Mesopotâmia, o deus Ningishida, ele carrega a mesma bolsinha
que a gente não sabe, na verdade, qual seria o significado. Mas consta nas tabuletas de argila lá na Mesopotâmia que Nigishida foi um dos responsáveis pela criação do mundo, foi expulso pelo seu irmão e criou uma civilização além do mar. Só lembrando que no Egito também o deus solar é representado por uma serpente, muitas vezes alada. Agora, serpente. É importante lembrar que serpente, o dragão, isso nos diz a doutrina secreta, era o nome, o título dado aos sábios e iniciados da antiguidade. Isto é, era um grau de sabedoria que eles alcançavam. Tanto é que os nagas dos adeptos hindus e tibetanos, eles eram humanos, né? Não eram répteis. E a doutrina secreta complementa, serpente foi sempre o símbolo da renovação, da imortalidade e do tempo. Era o grande emblema do mistério dos mistérios associado à árvore da vida. Na instância 3, nós podemos ler também que o dragão de sabedoria é chamado o dragão de sabedoria, porque os logos de todos os antigos sistemas religiosos estão associados às serpentes e simbolizados por elas. E como nós sabemos, foi só a partir da Idade Média que a serpente passou a ser o símbolo do mal. Isto é, o significado foi totalmente desvirtuado. A figura de Quetzalcóatl vem a ser um símbolo arquetípico universal em Mesoamérica. Ele é o sopro divino que dá a consciência da matéria e revela a origem celeste do ser humano. Ele é o símbolo filosófico da dualidade que nos habita, a busca do equilíbrio no interior do homem, entre céu e terra, matéria e espírito, o que eles chamam os opostos complementares. E quais seriam as lendas associadas a Quetzalcóatl? Muitas destas, a grande maioria, a gente já conhece através de outros grandes seres. Nasceu de uma virgem, foi associado a uma nova estrela, no caso Vênus, realizou milagres, pregou a paz, era símbolo de morte e ressurreição, profetizou eventos futuros, prometeu que voltaria e foi o criador de todas as coisas. Na verdade, poucos conhecem as origens da espiritualidade indígena mexicana, já que penetrar nas metáforas e símbolos, né, entender as alusões etéreas, ainda é para pouco, e são conhecidos apenas traços básicos da história. Não podemos afirmar que Quetzalcóatl que se trata de um ser, pois, na verdade, ele aparece em diversas culturas e desde os olmecas, isto é, 1500 anos antes de Cristo. Temos fragmentos da lenda, da história, de um princípio onipresente, envolvido na criação do mundo e cuja filosofia é a unificação na diversidade. Agora, também há um ser humano de carne e osso que representa o grande sacerdote e que se acredita ter encarnado como um grande rei justo na cidade de Tojan, Tula, no século XI. Também, justamente por causa dessa natureza luminosa de Quetzalcóatl, os mitógrafos importaram o conceito sânscrito de avatar para poder explicar as funções deste homem-deus, né, enigmático, e que, na verdade, vem a ser o ser que habita no interior da humanidade, tá? E para encontrá-lo, precisamos da arqueologia do espírito, escavando fundo dentro de nosso ser. O pássaro e a serpente
são representações simbólicas de dois espaços significativos do pensamento, tanto cosmológico como religioso na Mesoamérica, que vem a ser o céu e a terra, é a divindade dual, a síntese de forças opostas, né? Que podemos diferenciar como os poderes tanto destruidores e germinadores da terra, que seria a serpente, como as forças fecundadoras e ordenadoras retratadas pelo pássaro. Quetzalcóatl nos ensina que o conhecimento está ao alcance de todos. Depende do nosso esforço e sensibilidade, que a grandeza humana reside na consciência de uma ordem superior. E estabelece comunicação entre Deus e o homem, proporcionando o alimento tanto físico como espiritual ou transcendental. E em um escrito dentro do Calmecac, que é a casa dedicada a Quetzalcóatl, podemos ler: para vencer o inimigo interior, precisamos fazer florescer o coração pelo exercício do equilíbrio ou justa medida. As escolas chamavam Calmecac, que era tanto para crianças como para adultos, e a pessoa que era o instrutor, o sábio, era o Tlamitinime. Depois eu falarei um pouquinho mais, porque tem diversos tipos de Tlamitinime. Quetzalcóatl, nos diz justamente o homem sábio, é como um espelho de ambos os lados, do lado material e do lado divino, para que o transcendente resplandeça sobre o mundo, que será a luz do divino venha ao mundo, mas o homem também seja capaz de perceber além do imanente. E no Colóquio dos 12, existe um poema que diz: existem aqueles que nos guiam, eles nos governam, eles nos carregam nas costas, aqueles que recebem o nome de Quetzalcóatl. Eles nos conduzem, nos guiam e indicam o caminho. O glossário teosófico nos diz: Quetzalcóatl, Deus serpente das escrituras e lendas mexicanas. Sua varinha e outras marcas provam que era um grande iniciado da antiguidade, que recebeu o nome de serpente, devido a seus poderes, sabedoria e vida longa. E aqui eu me permito mostrar a vocês a Sociedade Teosófica Nadiar. Essa é uma foto que eu tirei, não é muito boa, mas esse é o grande salão. Aqui está a figura de Blavatsky, Coronel Olcott, e neste cantinho aqui está Quetzalcóatl. Aqui tem uma foto melhor, a Regina está aqui, viu, Regina? Quetzalcóatl se encontra localizado entre as grandes culturas do passado. Então, nós vamos ter Mitra, né, da Índia, Orfeu da Grécia, Osíris egípcio, do Egito, Quetzalcóatl, Ashtaroth e Ashur da Síria caldeia. Aqui estamos nós, um grande presente. Agora vamos falar um pouco da mitologia. Dentro de todas as tradições, existem diversas versões. Então, se fala do nascimento de Quetzalcóatl. Existe uma versão que fala que a virgem Chimalman ficou grávida quando ela teve um sonho com o deus primordial, Ometeotl. Outra lenda diz que Chimalman engoliu uma esmeralda, que sabemos é a pedra da sabedoria. Uma outra nos fala que Quetzalcóatl nasceu de Coatlicue, que é a deusa da vida e da morte, e que já tinha 400 filhos que formavam as estrelas da Via Láctea.
Essas figuras que vocês veem aqui ficam bem no centro da cidade do México, na hora de escavar o metrô, foi tudo encontrado. Era o grande templo maior dos astecas, que foi tudo destruído para construir as igrejas, e hoje em dia existe um museu fantástico aí, ao lado da catedral, então quem quiser vai encantar com esse museu. Continuando com a cosmogonia, o Meteoto é o grande Deus primordial, vamos dizer, o absoluto, que habita para sempre no 12º e 13º céu. Ele não é afetado nem pelo surgimento ou dissolução do cosmos, que se Manvantara e Pralaya nos o afetam. Já no 12º céu, chamado de Omeyocan, é o reino da dualidade, no Samai Pai, que recebe no nome de Ometecutli e Ometzihuatl, Senhor dual e Senhora dupla, que vem a ser a causa primeira da manifestação. Se diz que o surgimento e passagem de mundos é obra de hierarquias e seres divinos, que operam em estrita obediência à lei universal e vontade de Ometeotl, Deus primordial. No entanto, ele também habita no centro do cosmos e em todos os planos do ser. Está aí a sua onipresença. Como Mãe e Pai, ele confirma a conexão de uma alma com o corpo gerado pela concepção. Aí eu vejo a mônada, a ligação da mônada com o corpo. Bom, de acordo então com a cosmogonia, a história da criação do universo, os deuses da dualidade que representam a essência masculina e feminina, né? Aqui vocês veem eles representados pictoricamente, o Meteoto não, ele não é representado, e esse círculo vocês já viram alguma vez. Eles tiveram 4 filhos, as 4 direções do universo, que vem a ser Xipetotec, vermelho, direção leste, elemento água, deus agricultura e primavera. Tezcatlipoca negro, direção norte, elemento terra, deus do juízo, da noite, do engano, da feitiçaria. Quetzalcoatl branco, direção oeste, elemento ar, deus da luz, do vento, simboliza a vida, sabedoria, justiça, conhecimento, misericórdia. E Huitzilopochtli, cor azul, direção sul, elemento água, e Deus, elemento fogo, Deus da guerra. E as coincidências são sempre curiosas, mas a doutrina secreta nos diz que na tradição chinesa, os 4 gênios dos pontos cardinais, ou os 4 dragões ocultos da sabedoria, são o guerreiro negro, que seria Tezcatlipoca, o tigre branco, Quetzalcoatl, o pássaro vermelho, Xipetotec, e o dragão azul, Huitzilopochtli, chamados nos livros sagrados os dragões ocultos da sabedoria ou as nagas celestes, os nagas celestes. Agora vamos falar um pouquinho da mitologia. Não vou me alongar muito, porque o tempo é curto e eu já perdi muito. Conta-nos os antepassados que no início tudo era obscuridade. E Tezcatlipoca e Quetzalcoatl, os 2 irmãos que na verdade representam a rivalidade, né? Um é rival do outro, mas eles preocupados em construir, dar forma ao mundo, eles decidem enfrentar esse ser que chamava Cipactli, que é um monstro marinho que tem a forma mais ou menos de cocodrilo, como vocês estão vendo. Eles conseguem, enfim, dominá-lo, matá-lo, e eles cortam, da cabeça eles vão formar o céu,
do estômago eles vão formar a terra, e da cauda eles formam o Mictlán, o inframundo. Se diz que das patas eles usam para que o mundo não se misture, tá? Céu e terra, para segurá-lo. Uhum. E curioso, né? Novamente a coincidência que o cocodrilo é também o dragão egípcio, o símbolo dual de céu e terra, céu e lua. Bom, na origem do universo existe a lenda dos 5 sóis, porque eles conseguiram construir o que seria o mundo, mas faltava o sol para poder vivificar a vida, dar vida. Então, se diz que cada sol e sua correspondente humanidade veio à existência através do sacrifício de um Deus. Então, a primeira tentativa foi Tezcatlipoca, né, que se chama o Sol de Tigre. Os deuses se imolavam dentro de uma fogueira cósmica, né, eles entravam no fogo para transformar-se em sol. Ele se transforma em sol, aí ele produz uma humanidade, mas se diz que esta humanidade era muito bruta e estéril, do ponto de vista evolutivo, e acabam perecendo. A segunda tentativa é o sol de vento, que é o próprio Quetzalcóatl que se sacrifica, mas seus poderes eram tão puramente espirituais que não sustentam a forma, e acabam também perecendo. Se diz que se transformam em macacos. A terceira tentativa é o sol de fogo. Quem se sacrifica é o deus Tlaloc, da chuva. Mas a atividade vulcânica é tão grande que acaba sendo destruído pelo fogo, e se diz que os únicos que sobreviveram foram os pássaros. A quarta tentativa é a deusa da água, e desta vez tanto a humanidade como o sol perecem através de um dilúvio, e se diz que a humanidade se transforma em peixe. Aí vem o quinto sol, chamado Sol do Movimento, que seria o nosso Sol atual. Se conta que o Deus que estaria programado, vamos dizer assim, para se sacrificar, na hora da hora, ele sentiu medo e não entrou no fogo. Aí, um Deus que estava acompanhando é o Deus Nanahuatl. Isso é muito interessante, é um Deus cuja forma está doente, e por isso ele entende a dor da limitação e da imperfeição. Isso é muito interessante, porque normalmente o Deus é sempre aquele ser perfeito. Este não. Ele é doente e por isso ele consegue entender perfeitamente a limitação. Ele salta na fogueira cósmica e se transforma no quinto sol, o nosso sol atual. Mas aquele Deus que teve medo de saltar, ele, envergonhado, acaba saltando também, e ele se transforma em um outro sol, mas como ambos ficam parados, sem movimento, se pede a um aspecto de Quetzalcóatl, Deus do vento, que os coloque em movimento. Então, é Hecatl, um aspecto de Quetzalcóatl, sopra e os coloca em movimento. Mas se diz, né, dentro da mitologia, que ele joga um coelho no segundo sol, e esse acaba se transformando em lua. Bom, o sol já existia, agora Quetzalcóatl decide formar a humanidade. Então, ele decide entrar no Mictlán, o mundo dos mortos, para trazer os ossos das humanidades anteriores. Ele tem que negociar com o deus do Mictlán, que o engana, ele acaba caindo na armadilha, e os ossos se quebram todos e se misturam. Aí ele decide colocar sangue, né? Ele
Através do seu sangue, ele consegue vivificar esses poços. Em seguida, ele também rouba as sementes do milho para dar o alimento à população. Então, dentro desta cosmogonia, o mundo emergiu 5 vezes, por meio de 5 renascimentos de sol. Se diz, alguns dizem que este será o último sol, outros falam de 7, que seriam 7 raças, ou alguns ainda mencionam 12 sóis. Nas tradições posteriores, esta deidade era conhecida por criar o mundo, a humanidade, a inventora dos livros, do calendário, a doadora do milho à humanidade, símbolo de morte e ressurreição associada a Vênus, e recebeu diversos nomes segundo o lugar. Para os maias, era Kukulcán. Para os maya quichés da Guatemala, era Gucumatz. Para os incas e aimarás do Peru, era Amaru. E se diz que os sacerdotes deste Deus de paz governaram toda a América com sabedoria. Lembrando que o símbolo filosófico do Quetzalcóatl é a dualidade e busca do equilíbrio no interior do homem. Essas civilizações, olmecas, totonacas, teotihuacanos, toltecas, mayas, zapotecas, mixtecos, aztecas e muitos outros, desenvolveram um grande acervo cultural. Construíram esplendorosos templos, palácios, esculturas, mosaicos, trabalhos em cerâmica, pedras preciosas, ouro. Foram poetas, trabalharam com teatro, com pintura, foram astrônomos, enfim, eles demonstraram um refinamento artístico muito grande, assim como um sistema ético-filosófico que as diferenciou. Então, vamos ver um pouquinho de cada uma. A cultura olmeca que eu mencionei é a cultura May, por ser a mais antiga dentro do território mexicano. Ela se estabeleceu no Golfo do México e a figura da serpente emplumada remonta a esta época. Tá? E eles demonstram a importância que era para eles. Dentro dos seus mitos, eles fazem do Quetzalcóatl um herói, o homem das colheitas, que deu comida à humanidade, e que, por vezes, é ensinado ou assistido por uma figura divina de outro mundo. Mais uma interrogação. E aqui está aquela estela que eu mencionei, a sua relação com o deus Nigishida da Mesopotâmia. Aqui um pouco mais para vocês verem. E essas cabeças enormes, vocês veem aqui uma pessoa do lado, só para ver o tamanho, se diz que elas têm características da raça negra, que elas são totalmente diferentes. Agora vamos falar da pirâmide de Cholula, que é a pirâmide dedicada a Quetzalcóatl, em Puebla, pertinho da cidade do México. Vocês provavelmente conhecem. Essa pirâmide começou a ser construída 200 a.C. e foi terminando, né, até o 8º século, quer dizer, durante 10 séculos foi sendo construída. Se diz que quando os espanhóis chegaram, tinha mais de 100.000 habitantes e era um centro de peregrinação. Tá? E hoje em dia essa pirâmide tem o título do Guinness Book como a maior do mundo. Se vocês observam essa parte aqui, é isso aqui. Então, vocês veem o tamanho da pessoa aqui, comparada. Ela ficou escondida, vamos dizer assim, porque ela estava cheia de plantas. E como era pedra, os espanhóis não notaram, eles inclusive construíram uma igreja aqui em cima. Existem muitos túneis dentro dela, e a vista da igreja é muito bonita porque dá para o Popocatépetl, que é o vulcão.
um dos guardiães da cidade do México. Bom, agora vamos para Teotihuacan, que vocês também talvez conheçam. Grande centro urbano, não é possível definir quando se iniciou sua construção, em torno de 100 a.C., e seus principais monumentos foram construídos até 250. Teotihuacan significa... Abriu algum... Teotihuacan significa o local onde os homens se tornam deuses. É o sítio onde a serpente aprende a voar. Onde o indivíduo alcança a categoria de ser celeste pela sua elevação interior. Se diz que provavelmente eles viveram até século VII, por aí. Quando os astecas chegaram, vários séculos depois, eles consideraram uma cidade construída por deuses ou por gigantes. Então, vocês têm aí a pirâmide do Sol, aqui uma vista da pirâmide do Sol e da Lua, a calçada no meio chama Calçada dos Mortos, e eu coloquei aqui o calendário, porque muitas vezes se faz confusão com o calendário Maia. Esta pedra, na verdade, se chama Pedra do Sol, e ela tem um sol no meio. É fácil de diferenciar. E vocês veem, os teotihuacanos viveram de 100 a.C. até 650. Os astecas só foram chegar no século XII. Quetzalcóatl, então, aqui em Teotihuacan, aparece de diferentes formas, tanto como entidade humana como divina. E o primeiro registro é na cidadela, onde aparece esta pirâmide, que seria, no passado, assim, com cor, né, que eles utilizavam muito a cor vermelha, que é de um bichinho pequenininho. Hoje em dia, vocês têm isto aqui. Ela está assim, mas as figuras vocês podem ver aqui. Agora vamos falar dos toltecas. Os toltecas é uma das mais importantes. São os primeiros habitantes, chegam no século VIII, língua náhuatl, adoravam Quetzalcóatl. Sua capital foi fundada por Seacatl Topiltzin, chamado de Quetzalcóatl, soberano que trouxe grande prosperidade. E Tojan, a capital, foi a maior cidade nos séculos 9 a 11, considerada a capital da cultura, conhecimento e refinamento. E, inclusive, o nome da capital, Tojan, significa mestres artesãos. Qualquer semelhança com maçonaria. Quetzalcóatl foi identificado com esta figura, né, o rei de Tula, que viveu de 999 a 51, e justamente o mito deste rei fez com que 500 anos depois, quando os espanhóis chegaram, eles fossem recebidos de braços abertos, pensando que era Quetzalcóatl que voltava. Aqui algumas figuras, os gigantes de Tula, que são bastante conhecidos. Isto aqui é sobre a filosofia. Eles dividiam o corpo humano em 4 partes. Da cintura à cabeça era o céu, representado pelo Quetzal, que se associava ao espírito. Da cintura aos pés era a terra, representada pela serpente, que era associada à matéria. Mas eles também dividiam longitudinalmente. Então, o lado esquerdo, chamado tonal, é associado à parte solar, ativa, masculina, seca e ao uso da razão para perceber o mundo, né? Já ao lado direito, o nagual, é associado à parte lunar, passiva, feminina, úmida e caracterizada pela intuição. Portanto, o mundo e a vida são percebidas como esse par de opostos complementares que já mencionamos.
Quetzalcóatl e tonal nagual requerem de um poderoso intento. Intento vem a ser a vontade. O xamanismo se usa muito o intento, porque o intento é a vontade e a intenção, que tem todo a ver, dependendo da intenção e da vontade que você coloca na coisa, isso funciona. Então, precisa-se de vontade para equilibrar essas 4 forças dentro do ser humano, que cada uma puxa para um lado. Seu sistema filosófico era chamado Toltecayotl. Buscaram por diferentes caminhos a arte de viver em harmonia através do equilíbrio das 4 direções da existência. Quetzalcóatl é o símbolo do conhecimento que se encarna através da batalha florida, né? Que vem a ser a luta interior para encontrar o equilíbrio dentro de nós. E o campo de batalha é a vida cotidiana, né? Aquele jogo dialético de forças e debilidades de cada indivíduo, e que podem arrastar, se a gente não tomar cuidado, para o abismo. Se acreditava que, tanto como o universo, os deuses criam, também destruem, né? Então, por isso existe o contrário a Quetzalcóatl, que seria Tezcatlipoca. Qual seria o legado? O legado que Quetzalcóatl nos trouxe a civilização, a humanidade. Como governante, ensinou todas as artes e ciências, né? Cultivo ao milho, metalurgia, astrologia, poesia, assim como a escrita. E como arquétipo, os atos também trouxeram dor e sofrimento. Porque se conta, assim como Nigishida, que o irmão dele, Tezcatlipoca, por ciúme, embebeda ele, o rei, e o rei acaba cometendo atos impróprios, e ele renuncia, e ele vai embora. Então, por isso se diz que ele trouxe dor e sofrimento, a dor de ter um corpo, a solidão, as desarmonias da luta, o medo, culpa, enfim, tudo isso que o humano traz dentro de si, enquanto ele não consegue encontrar o equilíbrio. E quando ele se retira, ele vai se despindo da sua sabedoria e vai deixando por todos os lugares que ele vai passando. Então, só para vocês perceberem quanta coisa há para visitar no México, Mitla, Veracruz. Olha os diversos tipos de estrutura. Tajín, Veracruz, Xochicalco, a grandeza dos lugares, né? Agora, quando ele chega à zona Maya, Quetzalcóatl, ele sincretiza no culto e converte em Kukulcán. Essa é a famosa pirâmide del Castillo, que em determinadas épocas do ano, né, nos equinócios aqui, vocês veem o sol refletido e ele parece uma serpente. Essa é a pirâmide de Kukulcán ou el Castillo. Aqui está o jogo de pelota e o templo dos guerreiros. Dentro da cultura maya, nós temos também Palenque, essa cidade aqui fantástica. E aqui vocês veem o calendário maya, que vocês veem que é completamente diferente. Aqui ele está carregando o tempo. Tem a conta larga e conta curta. Não dá para falar de tudo. O importante é que dentro desta pirâmide se encontrou o primeiro túmulo dentro da cultura mexicana. Pacalvotan. Eles encontraram nesta placa enorme aqui, que vocês veem de pedra, que tem 3x2 e pouco, e a máscara dele. Pacalvotan, ele é o da casa de Chan, justamente cobra, quer dizer, do reino Nachan, casa da cobra. E o glossário teosófico nos diz: Wotan, o herói deificado dos mexicanos.
provavelmente o mesmo que Quetzalcóatl, filho das serpentes, admitido no agulheiro da serpente, o que significa adepto admitido na iniciação da Câmara Secreta do Templo. No Popol Vuh, que é livro Maya, tem a menção, né, relata a criação, conta a evolução da humanidade, as criações, cataclismos, e se vocês leem, parece muito com as estâncias de Dician. Tudo era imobilidade, silêncio, enfim, o tempo é curto para eu ler. E outra coisa que eu queria mencionar é que estamos em Maya, cultura Maya é Península de Yucatán. Então, eu gostaria só mencionar a Fraternidade Oculta de Yucatán. Existe artigo no Theosophist da Annie Besant, de maio de 1917, onde ela comenta grupo que descende da quarta raça e representa importante papel na evolução do mundo. Hoje, ainda a quarta raça constitui a maioria da humanidade, e a Fraternidade Oculta de Yucatán deve cuidar especialmente de sua evolução. Aí ela conta que justamente por causa do mundo estar numa materialidade muito grande, a espiritualidade permite que surja o movimento espírita, e se diz que a Fraternidade de Yucatán assumiu a direção, e sendo que a intenção era o desenvolvimento do psiquismo superior, mas o que acabou acontecendo foi o psiquismo inferior. Enfim, é só para mencionar para vocês esse artigo. Bom, o culto de Quetzalcóatl perdura e finalmente chega aos mexicas ou astecas, que chegam ao Vale do México em 1325. Eles tinham uma profecia que teriam que se estabelecer onde encontrassem um pássaro devorando uma serpente. Eles se encontram nisso no meio de um lago e eles decidem fundar aí sua cidade, e então eles constroem esse tipo de estrutura, né, amarrado, que são jardins flutuantes, e eles conseguem montar um império maravilhoso através desses jardins flutuantes. E eles tinham também 4 princípios: cuidado do corpo, se diz que eles tinham exercícios até parecidos com yoga, cuidado da própria psique, isto é, pensamentos e emoções, o cuidado com a comunidade, tá? Eles sempre tinham que pensar no todo, e a comunhão com o Deus ou natureza. E os astecas construíram uma cidade enorme, eles conseguiram dominar mais de 500 cidades, e se diz que eles dominavam 15 milhões de habitantes. Exatamente 200 anos depois, chegam os espanhóis, e eles encontram uma civilização altamente desenvolvida, né? Então, qual seria o simbolismo de Quetzalcóatl? Ele representa nossa natureza mais íntima, né? A dualidade inerente à condição humana. A serpente é nosso corpo físico, com suas limitações. E as plumas do pássaro seriam os nossos princípios espirituais. Por isso, entender este mito pode ajudar a compreender a essência humana. Quetzalcóatl ensina que é indispensável doar para gerar vida, movimento e fazer crescer. Portanto, precisamos desapegar. Simbolicamente, precisamos reviver o sacrifício dos deuses diariamente em nossas vidas, através da autopurificação, renunciando ao egoísmo e com humildade e coragem, para que a gente consiga oferecer a nossa vida em nome do bem, da beleza e da justiça. Se diz que cada indivíduo, na sua natureza mais íntima, é um Quetzalcóatl. Então, vocês veem
nós estamos perto do Natal. A gente fala do nascimento do Cristo em nós. Pode ser o Cristo em nós, pode ser a essência búdica em nós, ou pode ser Quetzalcóatl em nós. Tá? É esse equilíbrio que nos traz a paz, a serenidade entre corpo e espírito. Agora, para a gente descobrir esse Quetzalcóatl em nós, se diz, e para alcançar a sabedoria e poder brilhar como Vênus que acompanha o Sol, devemos surgir das cinzas do sacrifício, por meio da nossa autopurificação, que vai se refletir no santuário invisível do nosso coração. Nos diz a doutrina secreta, terminando, os atlantes introduziram os mistérios na América, no México e Peru. Continuaram a existir até a época da invasão espanhola. Os invasores destruíram os anais do México, mas não puderam tocar com suas mãos sacrílegas as numerosas pirâmides, lojas de vetusta iniciação, ruínas das regiões de Puente Nacional, Cholula, Teotihuacán, Palenque, Ocotzingo em Chiapas e outras em América Central. Se as pirâmides e os templos, continua, de Giengola e Mitla, algum dia revelaram seus secretos, a presente doutrina demonstrará que foi uma precursora das maiores verdades da natureza. Por enquanto, todos estes lugares, bem que se podem chamar Mitla, esse aqui é Mitla, lugar de tristeza, mansão dos mortos profanados. E aqui estão os lugares que Blavatsky menciona novamente. E eu falei dos sábios, né, os Tlamatinimes, e só como curiosidade eu queria mencionar que Tlamatinime é aquele que sabe coisas. Existiam diversos tipos, então para vocês verem como eles eram adiantados. Eles tinham o Teixquitiani, espécie de psicólogo, que era o ouvinte das frustrações dos astecas. Eles tinham o que se encarregava da região dos mortos, o que buscava humanizar usando o ensino como cura, e também tinham aquele que era o sábio não bom ou falso, amante da escuridão ou feitiçaria. Os antigos aprenderam a conciliar a criação e o tempo, explorando pouco e bem a riqueza da selva e a fragilidade do vale. Mas, quando as castas governantes colocaram o poder por cima da grandeza da vida, a terra não bastou. Para sustentar as exigências, vieram as guerras, caiu o poder e permaneceu a terra. Por isso, estejamos atentos ao momento em que o cristal se turva e deixa de refletir a vida. Quando uma sociedade se torna materialista, ela perde a capacidade de compreender a linguagem dos símbolos, que é algo próprio das almas sensíveis, capazes de enxergar a vida com profundidade. E aí a tendência, muitas vezes, de tomar as coisas no sentido literal, como a questão do sacrifício, que era um sacro ofício. E para terminar, tem um trecho do Popol Vuh, que foi lido inclusive pelo Papa Francisco, lá nas comunidades de Chiapas, que me emociona. E então o sol saiu. Alegraram-se os bichos, pequenos e bichos grandes. Todos se levantaram nas beiras dos rios, nos desfiladeiros. No alto das montanhas, todos os olhos voltaram para o lugar onde o sol nascera. Incontáveis eram as pessoas, mas o amanhecer foi um som. Para todos.
Por isso, podemos dizer, para encerrar, que só quem consegue compreender que tudo está interligado por o princípio da vida é aquele que se sacrifica enquanto parte para servir o todo. Graças a todos. Obrigada. Deixa eu entrar agora. Obrigada, Berta, muito linda a sua exposição. Nós agradecemos por você ter compartilhado com a gente esse estudo de uma forma tão gentil, tão sensível, né, com tanta sabedoria, com tanta sensibilidade. Muito obrigada. É um assunto muito interessante e quando você mostra as imagens, dá até uma vontade da gente visitar lá o México, ver aquilo de perto, sentir como é. É muito, muito bom você ter trazido essa pesquisa para a gente, que faz parte, né, dos princípios da sociedade teosófica, né, de encorajar o estudo comparado de filosofia, ciência e religião, e de uma história que pertence a nós também. Com certeza. Um pouco corrido, mas deu. Não, sem problemas, deu tudo certo. Obrigada, querida. Obrigada. Bom, meus irmãos, eu gostaria até de convidá-los agora, daqui a instantes nós teremos Teosofia e Arte, que hoje tem um sarau de Natal. É um momento de confraternização lá com o pessoal da Teosofia, que vai fazer hoje uma apresentação de poesia e música. Fica aí o convite. E hoje é a nossa última atividade do ano, a Sociedade Teosófica, a partir de hoje, ela encerra as suas atividades. Nós retornaremos em janeiro com a escola de verão e em fevereiro retomaremos com as atividades no horário regular das 19h30. E nesse momento eu queria até compartilhar com vocês a nossa programação da escola de verão e deixar já o convite para que todos participem. Será a 41ª escola de verão, o ano 2022. O tema é Karma e Regeneração, lições para o momento atual. Esse será um evento de um formato híbrido, as pessoas poderão se reunir lá no ITB, Instituto Teosófico de Brasília, também conhecido como Paraíso na Terra, e lá eles poderão assistir esse evento também, participar por meio de um telão, e algumas das palestras serão realizadas presencialmente lá e transmitidas online. Então, essa é a natureza híbrida do evento. As inscrições serão feitas online, mas quem for participar presencialmente deverá fazer a inscrição também, a hospedagem, no site do ITB. Começa dia 27, é uma quinta-feira, às 16 horas, teremos a abertura com o Antônio Buch, que vai falar sobre karma, lei da harmonia universal. Na sequência, teremos o Rafael Albuquerque. Depois, às 17, serão 3 palestras, sempre de meia hora. Esse será o formato do ano que vem da Escola de Verão, e depois um momento para os diálogos e a resposta às perguntas que surgirem. Na sexta, dia 28, também teremos o mesmo formato, teremos como palestrante a nossa irmã Jo Oliva, Paulo Câncio e o Marcelo Luz. No sábado, teremos pela manhã, será o dia todo, pelo menos de manhã e à tarde, teremos Otávio Marquezine, Ana Cristina Moura e Ricardo Linda. À tarde, teremos nosso irmão Ulisses Riedel, Charles Boeira, Alexandre Rosenval, e à noite do sábado teremos também Teosofia e Arte. No domingo, de manhã, teremos a Isis Rezende, falando sobre karma e responsabilidade social, Eduardo Iver, na sequência, Marcos Rezende, e, ao final, o encerramento com o nosso presidente. Tá bom? O valor da inscrição é R$50, e fica o convite para a gente voltar, iniciar o ano com esse encontro, que é o nosso momento também de estarmos juntos. Meus irmãos, então, nós agradecemos a participação de todos. Essa palestra vai ficar gravada no YouTube, todos poderão rever. É um assunto que merece nossa revisão e nossa apreciação com muito cuidado. Tá bom? Aqueles que estão no YouTube, nossos agradecimentos. Quem ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber nossas notificações e acompanhar a nossa programação. No mais, boas festas a todos, tenham um ótimo Natal e voltamos no ano que vem. Um abraço a todos. Obrigada, Berta. Quiser deixar a palavrinha final, fique à vontade. Obrigada a todos. Eu só agradeço a oportunidade. Tá bom. Um abraço a todos, pessoal.
Muito bom,